Você já parou para pensar que o futuro da sua vida amorosa pode estar escrito bem antes de você mesmo perceber? Freud acreditava que o inconsciente guarda respostas ocultas sobre nossos desejos, medos e escolhas, inclusive sobre quem amamos. E talvez, sem notar, você já esteja sendo guiado por forças invisíveis dentro da sua mente. Imagine, por exemplo, que cada olhar, cada atração repentina, cada decepção que você já viveu em relacionamentos não é apenas fruto do acaso. Segundo Freud, o inconsciente molda nossas paixões, repetindo padrões de afeto e rejeição, como se fossem capítulos de uma história já escrita. Isso pode significar que você tende a amar pessoas parecidas, ainda que diferentes na aparência. E se eu te dissesse que até mesmo aquele frio na barriga ao ver alguém especial não é apenas química, mas uma memória inconsciente revivida? Para Freud, o amor nunca é apenas sobre o presente. Ele é uma repetição do passado, uma busca incessante por algo que já foi sentido em algum momento da infância ou guardado nas sombras da mente. Pense bem, quantas vezes você se viu preso em histórias parecidas, escolhendo pessoas que, de alguma forma, traziam os mesmos conflitos ou carinhos? O inconsciente, para Freud, é como um diretor invisível, que repete a cena até que você aprenda algo com ela. Talvez seu futuro amoroso dependa de perceber esse roteiro secreto. O mais curioso é que, segundo ele, essas repetições não são meras coincidências. Elas são sinais, mensagens codificadas que o inconsciente envia para você. O futuro da sua vida amorosa não está apenas no destino, mas na sua capacidade de decifrar esses sinais e quebrar padrões ocultos. E é justamente isso que vamos explorar nesta jornada. Freud dizia que o amor que buscamos na vida adulta é muitas vezes uma tentativa de reencontrar o primeiro afeto que sentimos, o cuidado, a atenção e o carinho da infância. É como se cada relacionamento fosse uma tentativa de recuperar uma sensação perdida, algo que ficou marcado profundamente em nosso inconsciente. Por isso, talvez você já tenha percebido que existe um padrão secreto nas pessoas pelas quais você se interessa. Pode ser um jeito de falar, um olhar específico, ou até a forma como tratam você. Freud chamava isso de transferência, quando sentimentos antigos são projetados em novas relações, criando conexões misteriosas. Esse fenômeno pode explicar por que algumas paixões parecem instantâneas, quase inevitáveis. Não é só química, não é só acaso. É o seu inconsciente reconhecendo algo familiar e dizendo, é por aqui. E o curioso é que muitas vezes, esse atalho pode levar você a repetir erros ou até viver amores intensos, mas instáveis. Mas calma, isso não significa que seu futuro amoroso está condenado a ser apenas uma repetição do passado. Pelo contrário, Freud acreditava que a consciência sobre esses padrões pode libertar você. Quando você entende de onde vem esse desejo, você pode finalmente escolher diferente e escrever um novo caminho para sua vida afetiva. No fundo, o inconsciente não é seu inimigo. Ele é um mapa escondido, cheio de pistas que revelam por que você se apaixona, por que sofre e até por que tem medo de se entregar. O futuro da sua vida amorosa pode estar mais claro do que você imagina. Basta aprender a ouvir essas mensagens internas. Agora imagine o seguinte: você conhece alguém novo, sente uma conexão imediata, mas logo percebe que os mesmos problemas antigos começam a aparecer. Ciúmes, distanciamento, brigas sem motivo aparente. Freud explicaria isso como a força do inconsciente, tentando repetir histórias não resolvidas para que você, finalmente, aprenda algo com elas. É como se sua mente escondida dissesse: enquanto você não encarar essa ferida, vai viver a mesma cena de novo e de novo. Talvez o futuro da sua vida amorosa dependa menos de encontrar a pessoa perfeita e mais de se reconciliar com o que o seu passado deixou inacabado. Freud chamava esse processo de compulsão à repetição, uma espécie de armadilha psíquica,
onde você se vê atraído pelas mesmas situações, mesmo sabendo que elas podem te machucar. É quase como se o inconsciente estivesse te testando, colocando você frente a frente com os mesmos dilemas até que consiga superá-los. Mas existe uma chave poderosa aqui. Quando você se dá conta de que essas repetições não são coincidências, mas sinais, você começa a ganhar controle. Você deixa de ser apenas um personagem e se torna o autor da sua própria história amorosa. E é nesse ponto que o futuro começa a mudar. Afinal, se o inconsciente dita nossos desejos, também é nele que mora a força para transformar o que vem pela frente. Reconhecer os padrões ocultos é o primeiro passo para criar relacionamentos mais saudáveis, mais conscientes e, principalmente, mais verdadeiros com quem você realmente é. Freud acreditava que nossos sonhos revelam muito sobre o futuro da nossa vida amorosa. Isso porque eles são como mensagens cifradas do inconsciente, trazendo à tona desejos escondidos ou medos reprimidos. Talvez aquele sonho em que você reencontra um antigo amor, ou perde alguém querido, seja mais do que apenas imaginação noturna. Para Freud, os sonhos são a estrada real para o inconsciente. E se o futuro amoroso está guardado nele, faz sentido que esses sonhos contenham pistas sobre seus relacionamentos. Eles podem mostrar aquilo que você teme reviver, aquilo que você mais deseja ou até revelar inseguranças que atrapalham sua capacidade de se entregar. Quantas vezes você já acordou com a sensação de que um sonho dizia algo sobre a sua vida afetiva? Um beijo não dado, uma briga que parecia real, ou até um encontro impossível. Esses fragmentos, segundo Freud, são como símbolos que refletem as batalhas internas que definem a maneira como você ama. O mais intrigante é que, muitas vezes, esses sonhos não falam sobre o presente, mas sobre o que pode vir a acontecer. É como se o inconsciente antecipasse movimentos do coração antes mesmo que você os viva na prática. O futuro amoroso, nesse sentido, é um eco que se anuncia primeiro na mente oculta. Então, da próxima vez que você sonhar com alguém, ou sentir que um sonho amoroso mexeu com você, preste atenção. Pode ser o seu inconsciente mostrando para onde sua vida afetiva está caminhando. Freud diria que, ao interpretar esses sinais, você ganha clareza para mudar ou fortalecer o rumo do seu destino sentimental. Segundo Freud, outro ponto fundamental para entender o futuro da sua vida amorosa está nas chamadas projeções. Muitas vezes, você não enxerga o outro como ele realmente é, mas sim como o seu inconsciente quer que ele seja. Isso significa que parte daquilo que você ama ou odeia no parceiro pode, na verdade, estar dentro de você. Esse mecanismo explica por que algumas relações começam com uma intensidade arrebatadora, mas depois parecem perder o brilho. No início, você projeta no outro todos os seus desejos, como se ele fosse a peça que falta para completar sua alma. Mas com o tempo, a realidade aparece, e o inconsciente mostra que aquela imagem era, em grande parte, sua própria criação. Freud via o amor como uma espécie de espelho. Ao se apaixonar, você não está apenas conhecendo outra pessoa, está se deparando consigo mesmo, com aquilo que deseja, teme ou até esconde. Por isso, o futuro da sua vida amorosa depende da sua capacidade de reconhecer essas projeções e enxergar o outro de forma mais clara. Se você não se dá conta disso, corre o risco de viver em um ciclo de ilusões e desilusões, sempre buscando no outro algo que, no fundo, só você pode oferecer a si mesmo. Mas se você consegue perceber esse movimento, abre espaço para um amor mais maduro, onde a conexão não é baseada em fantasias, mas em verdade. E talvez esse seja um dos maiores segredos do inconsciente. Ele não está apenas revelando quem você vai amar, mas também está tentando ensinar quem você precisa ser para viver um relacionamento mais pleno. Porque no fim, o futuro da sua vida amorosa começa dentro de você. Freud também dizia que não existe amor sem conflito. O inconsciente carrega tanto desejos quanto medos. E quando você entra em um relacionamento,
Esses dois lados entram em cena. É por isso que amar pode ser tão intenso. Você não está lidando apenas com o outro, mas também com suas próprias sombras e fragilidades. Talvez seja por isso que algumas relações parecem um campo de batalha emocional. O inconsciente traz à tona feridas antigas, inseguranças não resolvidas e até lembranças de rejeições passadas. E sem perceber, você acaba projetando essas dores na pessoa que está ao seu lado, esperando que ela cure algo que só você pode resolver. Mas aqui está o ponto crucial. O futuro da sua vida amorosa não depende de eliminar os conflitos, mas de aprender com eles. Freud acreditava que o amor verdadeiro surge quando duas pessoas conseguem reconhecer suas próprias imperfeições e, ainda assim, escolhem permanecer juntas, construindo algo além das repetições inconscientes. Isso significa que as brigas, os atritos e até os momentos de silêncio não são sinais de fracasso, mas oportunidades. Cada conflito pode revelar não apenas o que falta no relacionamento, mas também o que você precisa amadurecer dentro de si. O futuro amoroso, nesse sentido, é um espelho do seu processo de crescimento pessoal. E talvez esse seja o maior desafio: encarar o amor não como um conto de fadas perfeito, mas como uma jornada de autoconhecimento. Porque, no fim, o que Freud queria mostrar é que o inconsciente não apenas revela o futuro da sua vida amorosa, ele molda esse futuro a partir das lições que você aceita ou se recusa a aprender. Outro ponto fascinante que Freud destacou é a ligação entre desejo e inconsciente. Para ele, todo relacionamento é movido não apenas por carinho e afeto, mas também por desejos ocultos que você muitas vezes não admite nem para si mesmo. Esses desejos podem direcionar sua vida amorosa de forma surpreendente. É por isso que algumas vezes você se sente inexplicavelmente atraído por alguém que não faz sentido racionalmente. O inconsciente não segue lógica, segue impulsos e símbolos. O futuro amoroso, nesse caso, pode parecer confuso, mas na verdade é um reflexo direto de desejos reprimidos, buscando uma forma de se manifestar. Freud acreditava que quando esses desejos não são reconhecidos, eles se tornam forças silenciosas que controlam suas escolhas. Mas quando você os traz à consciência, eles deixam de ser correntes invisíveis e se transformam em energia criativa, capaz de fortalecer relações e abrir espaço para um amor mais livre. Isso significa que o futuro da sua vida amorosa não é um destino fixo, mas um campo de possibilidades. Quanto mais você se conhece, mais capacidade tem de atrair pessoas e relações que realmente combinam com quem você é. O inconsciente pode até apontar o caminho, mas é você quem decide se vai segui-lo. Assim, a chave está em se permitir ouvir seus desejos mais profundos, sem medo ou culpa. Porque quando você compreende o que realmente busca, deixa de ser refém de escolhas inconscientes e passa a criar, de forma consciente, o tipo de amor que deseja viver. Esse é o verdadeiro poder revelado por Freud. Chegamos a um ponto essencial. O futuro da sua vida amorosa, segundo Freud, não é uma previsão mágica, mas um reflexo daquilo que seu inconsciente carrega. Cada escolha, cada paixão e até cada decepção é parte de um roteiro escrito dentro da sua mente, esperando que você o compreenda para seguir adiante. Isso significa que, se você continuar vivendo sem olhar para dentro, é provável que repita os mesmos erros. Mas, se tiver coragem de explorar seu inconsciente, poderá transformar completamente o rumo da sua vida afetiva. O poder de mudar o futuro está em reconhecer os sinais que sua própria mente já envia. O amor, para Freud, é sempre um espelho. Mostra o que você deseja, o que teme e o que ainda precisa curar. Por isso, o futuro amoroso não depende apenas de encontrar alguém especial, mas de encontrar a si mesmo. Quando você se conhece, cria espaço para relações mais autênticas e duradouras. Então pense bem. Os próximos capítulos da sua vida amorosa podem ser uma repetição dos velhos padrões ou uma nova história escrita com consciência. O inconsciente já revelou os sinais. A decisão agora é sua.
seguir os caminhos de sempre ou se abrir para o amor de uma forma completamente diferente. E talvez essa seja a maior lição que Freud deixou. O futuro do seu coração está escondido dentro da sua mente. Escute o que o inconsciente tem a dizer e você descobrirá que o amor não é apenas destino, mas também escolha. E a escolha de viver um novo amor começa exatamente agora. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e deixar seu gostei. Obrigado e até o próximo vídeo.